Eu acho que o Bolsonaro sabe que não vai ser fácil reverter a sua inelegibilidade e ele está tentando avaliar todas as possibilidades. Todo mundo, um dia, tem a possibilidade de voltar à sanidade, se arrepender do que fez, buscar se redimir. Eu vejo que é isso que o Fux está fazendo. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Urgente, Mendonça dá 10 dias a Lula. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que o petista Lula apresente informações sobre a indicação para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, após o ingresso de uma ação que pede a nomeação de uma mulher negra ao tribunal. A medida foi motivada por um mandado de segurança apresentado por 5 advogadas da rede feminista de juristas que solicitam uma liminar obrigando o presidente a não indicar uma pessoa branca e priorizar uma mulher negra. O grupo argumenta que essa decisão representaria um avanço necessário diante da histórica exclusão racial e de gênero na mais alta corte do país. Relator do caso, Mendonça, concedeu um prazo de 10 dias para que Lula se manifeste sobre o pedido e também determinou que a Advocacia Geral da União seja notificada. Nos bastidores do governo, continuam as articulações em torno da escolha. Fontes próximas a Lula apontam 3 nomes mais cotados: o senador Rodrigo Pacheco, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, considerado o favorito do petista. Há 100 dias em prisão domiciliar, Bolsonaro recebe mobilização de filhos e aliados por liberdade. É isso mesmo. Ao completar 100 dias de prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao centro das mobilizações de sua base política. Desde agosto, Bolsonaro cumpre medida imposta pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com uso de tornozeleira eletrônica e restrições à comunicação e deslocamento. Nas redes sociais, filhos e aliados intensificaram manifestações públicas pela libertação do ex-chefe do Planalto. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o pai é alvo de uma tentativa de silenciamento político. O vereador Carlos, por sua vez, relacionou o episódio à tentativa de assassinato contra o ex-presidente em 2018. Já Jair Renan Bolsonaro pediu por anistia. O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco, classificou a prisão como um desvio do sistema democrático. Com o julgamento dos últimos recursos da defesa entrando na fase final, aliados avaliam que Bolsonaro pode ser transferido para cumprir pena em regime fechado, caso o processo transite em julgado. Como revelou à imprensa, o ministro Alexandre de Moraes teria solicitado a avaliação de instalações no complexo da Papuda e no batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, considerado o destino mais provável caso seja determinada a transferência, ainda que temporária. Nos bastidores, aliados acreditam que mesmo que a prisão em regime fechado seja decretada, Moraes poderá reavaliar a situação de saúde do ex-presidente e restabelecer a prisão domiciliar em seguida. Só podem ser mesmo muito inocentes esses aliados de Bolsonaro. Basta ver o que aconteceu com Daniel Silveira. Falaram que era só por uma semana, que era apenas para dar um susto. E o final vocês já sabem. Não é possível que eles ainda não perceberam que estão lidando com um psicopata. E finalmente Moraes diz sim para Nicolas. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou o deputado federal Nicolas Ferreira a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília desde agosto. A decisão ocorre após quase 3 meses de espera, desde que o parlamentar apresentou o pedido oficial. Moraes determinou que a visita de Nicolas ocorra no dia 21 de novembro, entre as 9 e 18 horas. E Bolsonaro também pede que o STF autorize a visita de Tarcísio. O líder da direita quer que o encontro aconteça o mais breve possível. A defesa do presidente Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, possa visitá-lo. O tema prioritário do encontro seria a sucessão no campo da direita para 2026. Segundo a revista Oeste,
o objetivo é definir o nome capaz de herdar a força eleitoral do bolsonarismo. A conversa ocorreria em meio à apreensão com possível transferência de Bolsonaro para o presídio da Papuda. Sexta-feira passada, Tarcísio e Flávio Bolsonaro tiveram uma reunião reservada. A pauta foi em torno de estratégias para evitar a prisão de Bolsonaro e reorganizar o discurso da direita. Pesquisas apontam Tarcísio como o nome mais viável do campo conservador se Bolsonaro não estiver na disputa. Flávio Bolsonaro atua como peça central na costura das alternativas eleitorais. Os aliados dizem que a liberdade de Bolsonaro depende da vitória da oposição em 2026. Rodrigo Constantino, e aí? Será realmente verdade que o Bolsonaro está convocando o Tarcísio para a conversa? Ou isso pode ser apenas um factoide? Eu juro que eu fico na dúvida. Está muito cedo para a sucessão 2026 ser definida. Serrão, mas seria natural, né, a conversa. Eu acho que o Bolsonaro sabe que não vai ser fácil reverter a sua inelegibilidade e ele está tentando avaliar todas as possibilidades existentes para 2026. Né? Agora, veja, nós acabamos de ver o Marsiglia falando muito bem sobre esse caso do Gonê, que hoje foi uma ducha de água fria em todo mundo, né? Porque o que estava em jogo ali era justamente o Alexandre de Moraes. Aliás, o Gilmar Mendes, que se manifesta sobre tudo, já se manifestou que faz todo sentido do mundo a recondução do Gonê, claro, né? Falando do ex-sócio e dando pitaco em tudo. Mas veja, 26 senadores apenas, esse é o número real, então, do impeachment do Alexandre de Moraes, não 41, como já chegaram a falar que tinham. Não tem. E aí, Serrão, eu quero fazer uma análise aqui meio dura, mas a gente não está no papel de vender falsa esperança. A gente está no papel de fazer análise realista. Vai ser muito difícil reverter esse quadro do Senado em 2026. Porque se 26 só votaram contra a recondução do Gonê, e vários desses vão ser testados em 2026, né? Então você tem que ganhar para manter, tem vários outros que você vai ter que ganhar e conquistar para a direita, e que não estão à direita. E isso envolvendo, claro, muitos senadores e candidatos no Nordeste, que historicamente é mais difícil você atrair, por motivos óbvios, né, de estados que ajudam nessa disfunção da nossa democracia por conta do peso que tem no Senado, né? Basta ver os presidentes do Senado, são quase todos Norte e Nordeste, né? Com uma representatividade populacional e do PIB muito menor, porque é como funciona. E ali, com mais ignorância, com mais miséria, é mais difícil você reverter esse quadro. Então, eu não consigo ficar tão otimista. E essa era a grande estratégia do Bolsonaro, inclusive para rever a sua prisão e tudo mais, ter um Senado favorável. Eu fico olhando o quadro, esse número de 26 hoje é muito ruim. É muito ruim, é um número que a gente tem que absorver. É um bando de covarde naquele Senado. É um bando de covarde. O Flávio Bolsonaro fez uma arguição, uma sabatina para valer, questionando o Gonê nos pontos que tinha que questionar, mas, aliás, parecia até que o Gonê tinha direito de silêncio, habeas corpus preventivo do Supremo, sei lá, né, porque ele não respondia. Agora, e o restante, e tantos senadores que dizem que votariam no impeachment do Alexandre de Moraes, mas não votam nem para vetar o Gonê, que virou um puxadinho do Alexandre de Moraes na PGR. É vergonhoso. Vergonhoso o que aconteceu hoje. O Senado não está à altura do desafio que a gente enfrenta no Brasil para restaurar nossa democracia. Então, não é só colocar a culpa no Alcolumbre. O Alcolumbre é péssimo. Mas tem muita gente ali que não quer enfrentar para valer o problema do STF. E aí eu fecho com a questão do Tarcísio. É um governador que mostrou em algumas ocasiões também essa falta da devida coragem de insistir na tecla de que o Alexandre de Moraes virou um tirano.
quando ele solta por pressão da base, por empolgação no 7 de setembro, ele vai lá e dá um jeito de pedir desculpas. Não é desse tipo de liderança que precisamos nesse momento. Você está ligado no Braddock Show, oferecimento Golden Brasil. Marco Antônio Costa, essa análise realista, cética do Rodrigo Constantino é exata. Até agora, a gente não tem possibilidade de confiar em nada na maioria dos membros do Senado brasileiro. Eles deveriam estar debelando essa crise institucional e, no entanto, não estão fazendo nada. Estão cuidando só da vidinha deles e protegendo a maioria até a reeleição de quem interessa a eles no ano que vem. E tem o que torna a análise do Consta tão mais dramática para o nosso país, né? Então a gente reconhece que o problema não é pontual só, né? É um problema de grupo, é um problema de coesão de grupo, é um problema de articulação de grupos e pautas, é um problema de compreensão da realidade abominável que existe hoje no país. É um problema de prevaricação transformada em decisão discricionária, né? Da mesma forma que eles transformam certo, errado, errado em certo, eles brincam com isso. Agora, o povo está vendo, o povo não é burro, as pessoas entendem que são picaretas, e a gente sabe quem fez a defesa pública do voto. E se a gente não sabe, a gente está errando, porque a gente tem que descobrir o nível de cretinice, de canalice, de cara que tá lá e que fala para apaziguar ânimos que ele é a favor do impeachment do Moraes. Agora você vai me desculpar, né? Como alguém que acorda, vive a vida e dorme pensando nessa questão. Esse cara não merece mais estar na vida pública. Essa diferença de 42, 41 senadores que eram pró-impeachment do Moraes e a recondução do Gonê é tudo parte da mesma árvore envenenada. É tudo parte do mesmo Supremo Tribunal Federal golpista. Ele é um levantador. Se fosse um time de vôlei, o Gonê é o cara que levanta para o Alexandre de Moraes e para o Supremo cortarem. Da mesma forma que os partidos e as confederações sindicais e a OAB, no controle concentrado de constitucionalidade, levanta a bola para o Supremo cortar. É isso que está acontecendo agora. Na política, na perseguição, nos crimes, todos eles promovidos por essa turma. O Paulo Gustavo Gonê Branco, ele tinha que sair da sabatina direto para a cadeia. Esse cara é bandido igual. Não dá mais para trivializar, não dá mais para tratar como mera discordância de interpretação. O cara ajudou a colocar a senhora de idade na cadeia. Ah, mas ele pediu, olha isso. Estou sendo justo aqui. Ele pediu 3 vezes para o Alexandre de Moraes soltar o Clériston para exame médico. Mas eu preciso tratar criminoso como criminoso. O Alexandre de Moraes faz alguma coisa certa ao longo do dia dele? Bem, alguma decisão certa. Existem decisões que você pode até concordar. Tem a da uberização ali, do mototáxi. Só que em contrapartida, o cara destruiu o Estado de Direito no país. Ele não destruiu sozinho, não. Ele destruiu com a ajuda do Paulo Gustavo Gonê Branco. E todas as atrocidades cometidas por Alexandre de Moraes, atrocidades e crimes contra a humanidade, foram com a ajuda de Paulo Gustavo Gonê Branco. Sempre precisa de um sustentáculo. O regime precisa de alguém que vai ajudar na legitimação. A principal pessoa hoje no Brasil que ajuda na legitimação do estado excepcional de coisas tem nome e sobrenome e foi reconduzido na PGR. Todos os senadores que contribuíram para essa farsa deveriam ser caçados, deveriam ser, pelo menos, retirados do ambiente eleitoral por vontade popular nas próximas eleições e perder todo o apoio político, e a gente tem o dever de escancarar e buscar saber quem são os hipócritas e cínicos que ainda continuam ludibriando a turma da direita. Olha que curioso, o Brasil inteiro acompanhou
chocado o voto do Fux quando ele escancara o viés autoritário, desrespeito ao devido processo legal, onde basicamente, de uma forma educada, mas ele esculacha os seus colegas ali da segunda turma, principalmente Alexandre de Moraes. Fala claramente que não houve tentativa de golpe, basicamente escancara também que tudo não passa de uma perseguição, um teatro muito mal elaborado, se sente mal com aquilo tudo e pede para sair daquela turma. A situação havia ficado insustentável. Depois de que ele mostrou o quão podre os membros daquela turma tinham ficado, não havia a possibilidade de continuar lá. Fux então percebeu que havia uma possibilidade, uma janela de oportunidade havia se aberto. Com a saída do ministro com a saída do ministro Barroso, que arregou depois das sanções e do visto e está desesperado, não sabe o que faz, ele viu que poderia assumir uma cadeira na primeira turma e deixar vaga a da segunda turma, enquanto Lula escolhe mais um capacho para ocupar esse lugar. O problema é que indo para a primeira turma, Fux, Cássio Nunes e André Mendonça formariam maioria. Olha que jogada de mestre. A partir desse momento, então, o STF, que é dividido em duas turmas, uma turma haveria bom senso. A segunda turma, conhecida como a Câmara de Gás, né, o pelotão de execução, continuaria ali votando para acabar com todo mundo que questione o sistema. Na primeira aparição do Fux na primeira turma, na sua primeira participação numa votação na primeira turma, ele não deixa de dar uma cutucada. Obviamente, Flávio Dino deu uma cutucada também, falando meio que Fux ali não tem defesa de lavajatismo, mas o Fux ali faz nos discursos dele fala uma coisa curiosa, ele fala da liberdade de expressão. Olha, se algum dia eu critiquei o Fux, eu retiro as minhas críticas. Todo mundo, um dia, tem a possibilidade de voltar à sanidade, se arrepender do que fez, buscar se redimir. Eu vejo que é isso que o Fux está fazendo. Então eu fiz o pedido de transferência para a segunda turma exatamente para o oposto, ele está indo para a segunda turma, né? admirar as inovações, a jurisprudência e essa tutela das liberdades em geral, inclusive a liberdade também de expressão. Olha que curioso. Das liberdades, depois ele especifica liberdade de expressão. E dizer sobre essa importância que Vossas Excelências dão aos precedentes, porque hoje é muito importante o precedente como instrumento de segurança jurídica, que é algo que hoje é um reclamo inegociável da sociedade. Sim, porque na primeira turma a qual ele fazia parte, não há respeito nenhum aos precedentes, tudo lá é uma nova interpretação. Né? Eu quero dizer a todos que é um grande prazer, uma grande honra de pertencer à segunda turma e ressaltar que vim para agregar, malgrado possamos ter, evidentemente, não discórdias, mas dissenso. Pouco ele sabia que no mesmo dia o Toffoli e o André Mendonça iam quebrar o pau, bater boca, porque o Mendonça mostrou a hipocrisia do Toffoli em votos lá atrás e votos de agora completamente opostos. De toda maneira, tenho para mim que fiz uma bela escolha na minha vida profissional. Sim, fez uma bela escolha, pelo menos agora nesta primeira turma eu acho que o Brasil pode esperar um pouco de profissionalismo no judiciário, respeito à Constituição. É isso que nós esperamos. Essa na verdade, o que nós mais aguardamos, é que haja um profissionalismo, né, e lealdade, fidelidade à Constituição, que a gente não está vendo há muito tempo no Brasil. Então, assim, Fux tomou uma decisão muito boa. Na sua primeira fala de liberdade de expressão, dá uma cutucada nos seus colegas. Agora, quem está revoltado com a ida do Fux para essa turma, revoltado, é Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Porque ali, Dias Toffoli e Gilmar Mendes estarão agora anulados, né, desarmados. Ali nessa turma, eles não conseguem mais aprovar os absurdos que eles costumam aprovar. Mas, infelizmente, a turma do Alexandre de Moraes, que agora está sendo presidida pelo Flávio Dino, ali virou um pelotão de fuzilamento de gente inocente, porque para corrupto é habeas corpus todos os dias, traficante sendo solto com frequência.